pessoal, então nosso último conteúdo para a primeira VA é o que eu costumo chamar aí de irradiação. Na verdade, o termo correto não é nem irradiação, porque assim como a triangulação que nós estudamos aí, no método que a gente vai usar hoje, a gente trabalha, na verdade, com relações trigonométricas. Para ser mais específico, com a lei do seno e leis de cosseno, para poder calcular qual é a área de uma poligonal. Então, é um método que a gente usa para determinar quantos metros quadrados tem, por exemplo, essa poligonal. Entretanto, eu preciso trabalhar com algumas medidas. Diferente, por exemplo, de quando a gente trabalha com triangulação, em que a gente tinha apenas distâncias, nós vamos começar a falar aqui hoje também com as medidas de distâncias e ângulos. Quando eu comentei com vocês na última aula sobre os ângulos de orientação, eu também falei para vocês que entre os ângulos horizontais tinham os ângulos diretos, que são os ângulos obtidos entre dois alinhamentos, não é? Nós vamos ver aqui hoje nesse método que eu chamo de irradiação, né? Entretanto é um método trigonométrico, em que nós vamos conseguir calcular uma área de um poligonal a partir desse método aí. É bem simples, na verdade ele é até mais simples do que a triangulação. Nós só temos que tomar cuidado com algumas informações que a gente tem que obter durante o levantamento. E aí aqui eu trouxe uma rápida definição para vocês, na verdade uma recomendação. Esse método é utilizado também para pequenas áreas ou para levantamento de detalhes. Essa parte de levantamento de detalhes nós vamos literalmente detalhar na segunda VA. Mas quando eu falo levantamento de detalhes, é quando você tem, por exemplo, uma área que você está fazendo um levantamento e supondo que por essa área está passando aqui um curso d'água. Como está passando o curso d'água aqui sobre essa área e ela faz parte do limite, eu consigo detalhar como que está esse curso d'água e determinar as coordenadas dos pontos que formam esse curso. Por isso é chamado detalhe, que você consegue localizar pontos de interesse dentro da sua poligonal. Se você tem outro... Oi? Sim, todas são gravadas. Se você tem, por exemplo, uma outra situação em que você está lá, mediu o levantamento de uma área, e aí nesse levantamento que você está fazendo, você precisa ainda detalhar onde que está localizado talvez um galpão de máquinas. Então você vai colocar aquilo que a gente falava lá desde a primeira semana, que a topografia faz um levantamento de maneira minuciosa. Esse minucioso, na verdade, é detalhado. E aí a gente vai estar vendo isso, porque a gente vai começar a trabalhar com coordenadas x e y para definir a posição de vários pontos de interesse dentro da sua poligonal, dentro da sua área de interesse aí, né? Porém, esse levantamento de detalhes vai ficar para um segundo momento, porque hoje nós vamos aprender a calcular a área de uma determinada poligonal utilizando esse método também chamado de irradiação aqui por mim. Pensem da seguinte forma, gente. Uma vez que você tem todos os pontos que delimitam a sua poligonal demarcados, você pode estacionar o seu equipamento em um ponto dentro dessa poligonal, por exemplo. Vou colocar aqui um ponto aqui que eu vou chamar de AP, que é o meu ponto do aparelho. A partir desse ponto AP, vou até pôr de outra cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Então, além dos 5 pontos que marcam a minha poligonal, eu resolvi demarcar um outro ponto topográfico dentro dessa poligonal para montar o equipamento e calcular essa área. Esse ponto que eu vou chamar de AP, você também vai dividir a sua área em partes.
sempre de 2 em 2 pontos. Então, qual é a distância do meu aparelho para meu ponto 1? Você precisa encontrar qual é essa distância aqui. Ó. Vamos pôr para baixo. DH. Qual é a minha distância do aparelho para o ponto 2? Nós temos que encontrar essa distância, que é o DH. Todos nós aqui já sabemos como que eu calculo a distância, que nós já trabalhamos aí. Matheus... eu já te respondi, Matheus. Eu estou gravando sim, tá? Então, além da distância do ponto dentro da minha poligonal, não necessariamente esse ponto tem que estar no meio, mas tem que estar para dentro da poligonal, eu vou obter a distância desse ponto que eu chamo de estação para os outros pontos que delimitam a poligonal. Até aí não é nada de diferente, porque se eu tenho, por exemplo, essa distância aqui também, eu tenho o quê? Os 3 lados de um triângulo e consigo calcular a área por triangulação, né? Só que na irradiação, a grande vantagem dela é que você pode ficar estacionado, você pode ficar parado em um ponto e irradiar, ou seja, ou detalhar todos os seus pontos de interesse de um só lugar. Ou quando eu precisar de mudar, eu vou mudar bem menos o equipamento de posição do que quando você está fazendo a triangulação. Então, em vez de eu obter essa distância do ponto 1 para o 2, eu posso determinar qual é o ângulo formado entre esse ponto aqui, ó, entre esses dois alinhamentos, que é um ângulo horizontal que a gente vai chamar de HI. É aí que entra a novidade para a gente, porque agora a gente vai estar trabalhando com distâncias e ângulo, e na triangulação a gente trabalhava só com as distâncias. Eu repito esse processo para os próximos 2 pontos. Então, entre o ponto 2 e 3, que delimita a minha poligonal, e o ponto que eu coloquei dentro da minha poligonal, que é o ponto AP, eu vou obter esse outro ângulo e vou obter essa outra distância. Entre o ponto 3 e 4 e o ponto dentro da poligonal, eu vou obter essa outra distância e também o ângulo entre eles aqui, ó. E, por fim, entre o ponto 4 e 5, eu vou obter mais essa distância e esse ângulo aqui, ó. Na verdade, por fim não, né? Porque como eu tenho também mais essa distância aqui, ó, DH, ficou sobrando o ângulo 5, o ponto 5 e 1, e mais esse ângulo. Pois o que eu quero que vocês entendam aqui antes da gente trabalhar a fórmula? Vamos pegar essa parte aqui só, que é a parte entre o ponto 2 e 3, e vamos dar uma ampliada nessa parte aqui. Vamos enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Eu tenho um ponto que eu chamei de aparelho, que é uma estação, na verdade. Eu medi a distância desse ponto até o ponto 2 e eu medi a distância desse ponto até o ponto 3. Então, aqui eu tenho ponto 2, tenho aqui o ponto 3 e tenho aqui esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando agora ele. Vamos pôr números para a gente visualizar uma coisa? Do aparelho até o ponto 2, eu vou falar para vocês que a distância foi de 50 metros. Do aparelho até o ponto 3, eu vou falar para vocês que a distância foi de 60 metros. Não está na escala aqui não, mas já serve para a gente entender. E além disso, entre esse alinhamento do AP para o 2 e o alinhamento do AP para o 3, eu medi lá com o meu equipamento um determinado ângulo horizontal
que eu vou falar que esse ângulo aqui agora é de 30 graus e 40 minutos. Criei todo um contexto aqui agora. E aí, com esse contexto, vamos entender o que a fórmula está me dando agora. Toda vez que eu vou fazer um levantamento topográfico, eu tenho alguns pontos que é comumente chamados de estação. A estação é o ponto pelo qual você está com o equipamento montado. Então, eu montei meu equipamento no ponto AP. Esse ponto AP é chamado de estação. Eu tenho um ponto que eu chamo de ré, ou visada de ré, ou ponto de ré. É a mesma coisa. O ponto de ré, ele é o ponto pelo qual eu sempre vou apontar o equipamento primeiro para fazer a gente chama popularmente para zerar o ângulo horizontal. Então, supondo que você está aqui com o equipamento montado aqui num ponto A, você tem que medir o ponto B e o ponto C. O que você faz? Você vai apontar a luneta do equipamento para o ponto B, por exemplo, e vai apertar lá no visor do equipamento um botãozinho para zerar o ângulo. Essa função é feita no equipamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a ré é sempre o ponto em que eu vou zerar o equipamento para pegar o ângulo. Então, aqui, zerei o equipamento no B e medi o ponto C. E aí, do B para o C, o equipamento registrou um ângulo. E esse ângulo é o ângulo horizontal direto que eu falei para vocês. Se eu quiser fazer o contrário, se eu apontei primeiro o equipamento para o ponto C, pedi o equipamento para zerar e medir o ângulo do C para o B. O ângulo é o mesmo, não vai mudar. O que muda, na verdade, é só o sentido das leituras, porque o que você chama de ré é sempre o ponto que você começa zerando o equipamento. E normalmente a ré é o último ponto que você faz leitura. Porque pensem assim agora, ó. Eu apaguei o desenho, mas vamos fazer um outro aqui mais simples. Você tem lá um levantamento com 4 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E você está fazendo a irradiação que eu acabei de comentar com vocês. Você monta o equipamento num ponto que eu vou chamar agora de ponto 5. E do 5, você vai zerar o equipamento no ponto 1 e vai medir o ponto 2. O que você mediu no ponto 2? O ângulo entre esse e esse alinhamento e a distância. Fiz isso, eu vou zerar agora o equipamento no ponto 2 e vou medir no ponto 3. O que eu medi do 2 para o 3? Outro ângulo e outra distância. Agora, eu vou zerar o equipamento no ponto 3 e vou medir no ponto 4. O que eu medi? Outro ângulo e outra distância. E lembra que eu falei para vocês que eu comecei no ponto 1, mas ele é o último que eu vou fazer leitura? Por isso, ó, eu zerei no ponto 4 e vou medir o ponto 5. E o que eu medi no ponto 5? Esse ângulo e essa distância. É importante a gente entender, e eu estou frisando muito isso aqui com vocês, porque a gente vai começar a trabalhar tabelas. E na tabela a gente tem que entender essa lógica. Zerei na ré, medi no vante, que agora é o 2. Agora o meu 2, eu zerei no 2, ele passa a ser ré, medi no 3, que é o vante. Zerei no 3, que é a ré, medi o 4, que é o vante. Zerei no ponto 4, que é a ré, medi no meu ponto 5, que agora é o nosso vante. Se a gente entende isso, você entende, por exemplo, o que você precisa fazer quando você está lá no campo. Você não sai medindo pontos aleatórios, você tem que ter uma sequência de leitura, uma sequência de anotações
para que depois você faça os cálculos. Então, por isso que é importante chamar ré e vante. E aí, enfim, eu chego na fórmula que eu estou comentando com vocês. A fórmula está falando aqui, ó, que a área irradiada, por isso que é chamado de AI, lá na triangulação a gente chamava de A delta, né, que era a área do triângulo. Agora, AI, porque é a área irradiada. É dado pela minha distância do ré vezes a distância do vante, dividido por 2 e o seno do HI. Se eu entendi o que é ré e se eu entendi o que é vante, vamos pensar da seguinte forma. Você está medindo esse desenhozinho aqui, ó. Qual é a área entre esses dois pontos? O ponto 2 e o ponto 3, na verdade, 3 pontos, né? E a minha estação, que é o AP. Para começar a medir, eu zerei no ponto 2, então meu 2 vai ser ré. E medi o ponto 3. Meu 3 vai ser o vante. E o que eu medi no ponto 3? A distância de 60 metros e o ângulo de 30 graus e 40 minutos. Como eu não tenho outros pontos para cá, significa que eu zerei no 3 agora e medi no 2. E o 2 vai ser 50 metros. Como o ângulo é o mesmo, eu não preciso colocar isso aqui novamente. Como que eu aplico essa fórmula? Então, para aplicar a fórmula, agora é só definir o que é ré. Então, se eu zerei no 2, o meu ponto 2 vai ser ré. Então, qual é a distância da ré? Não é 50 metros? Vai ser 50 vezes distância do vante. Vante é sempre meu ponto para frente. Se o 2 é ré, o próximo ponto é o vante, que é o 3. Então, a distância de vante vai ser 60 metros vezes 60 dividido por 2 vezes o seno do meu ângulo horizontal. Qual que é o ângulo entre esses alinhamentos, entre esses pontos? Não é 30 graus e 40 minutos? Então, vezes seno de 30 graus e 40 minutos. Vamos calcular? Vou abrir a calculadora para fazer essa continha com vocês e vamos ver como que vai sair. Então, olha lá. Na calculadora, lembrem sempre que tem que estar em Dzinho aqui, né? Para fazer a operação com ângulos. Eu não preciso de colocar nenhum parênteses. Ó, eu vou pôr aqui, ó, 50 vezes 60. Eu gosto de fazer dessa forma, ó. Apertei o igual, dividi por 2, apertei o igual de novo, vezes o seno do ângulo, que é 30 graus e 40 minutos. Apertei o igual pela última vez. Vai dar 765, 765,06 metros quadrados. Já vou olhar a dúvida no chat, tá? Vitor, para calcular DH ré e DH vante, isso é a mesma fórmula. O cálculo de distância não vai mudar nada. Então, se você tem lá fio superior, fio médio, fio inferior, você calcula a distância. A única coisa que mudou aqui é porque agora a gente está chamando de ré o ponto inicial e vante o ponto da frente. Só isso. Se vocês compreenderem isso, vocês vão ver que depois vocês conseguem fazer a leitura da tabela tranquilamente, tá? Gente, olha aqui. Vocês viram que eu fiz por partes na calculadora para mostrar para vocês dividindo cada partezinha da equação, né? Mas como eu estou fazendo a operação de multiplicação e divisão, eu posso jogar tudo de uma vez, ó. Desculpe. Ó, 50 vezes 60. Tá tudo multiplicando, ó. Mesmo que aqui está dividindo por 2, eu posso multiplicar tudo e depois dividir por 2. Vezes seno de 30 graus e 40 minutos igual, dividido por 2, vai ser o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor.
Quero fazer de outra forma? Também posso. Ó. Vou pegar aqui, ó. 50 vezes 60, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. Dividido por 2 vezes seno de 30 graus. Essa forma eu nunca tinha feito. Vamos ver se vai dar. E 40 minutos. Olha lá. Também vai dar o mesmo valor, né? Porque como é multiplicação e divisão. Então, qualquer forma que vocês jogarem aqui, como a fórmula não tem soma nem subtração, vai dar o resultado direto. Lembrando que se tem mais dificuldade, ou se prefere, façam por partes, que a chance de errar é menor. Resolve um vezes o outro, aperta o igual na calculadora e depois divide por 2. Aperta igual na calculadora e multiplica por seno do ângulo aqui, né? Aí a gente chega no valor da minha área irradiada. Beleza. Se eu entendi que eu calculo a área irradiada a partir de um ponto dentro da poligonal que a gente chama de estação e a partir, por exemplo, do ângulo formado entre eles, como que acontece numa situação mais prática? Eu vou pegar com vocês, a gente vai subindo o nível de dificuldade aqui. Eu vou pegar primeiro um desenho, que a gente vai só interpretar o desenho para aprender a aplicar a fórmula. Depois a gente vai começar com a tabela, com o cálculo de distância, com a distância calculada, e vamos terminar a aula com a tabela em que eu preciso calcular a distância primeiro. Professor, eu calculo o ângulo horizontal? Não. O ângulo horizontal são medidas que eu dou para vocês, porque são medidas que vocês obtêm em campo com o teodolito ou com a estação total. Então, aqui sempre eu vou precisar passar os valores dos ângulos horizontais. Não confundam com o ângulo vertical, porque quando você tem um ângulo vertical e precisa calcular a distância, nós já aprendemos que eu preciso achar o alfa. Então, a gente vai até nesse último exemplo nosso ver qual é a diferença, tá bom? Vamos aqui, então? Vou apagar. Eu vou tentar manter a fórmula aqui. Se bem que eu vou apagar a fórmula para usar melhor aqui o espaço. Depois eu escrevo para vocês. Vamos trabalhar com a seguinte situação. Ó. Vocês precisam calcular a área de uma poligonal mais ou menos dessa forma aqui. Então, aqui no meio, eu tenho o ponto que eu chamei de 1. Depois eu tenho o ponto 2. Oi? Ah, obrigado, eu tinha esquecido. Pronto. Depois eu tenho o ponto 3. Aqui eu tenho o ponto 4. Ponto 5 e ponto 6. Supondo que eu cheguei lá no campo e preciso medir essa área. Só que agora eu não quero colocar um ponto aqui no meio, eu quero aproveitar um ponto que eu já tenho. E aí eu montei o equipamento sob o ponto 1. Então o ponto pelo qual você monta o equipamento é chamado de estação. Então do ponto 1, eu vou começar a fazer as medidas. Para começar a fazer a medida, o que eu fiz? Eu comecei aqui, ó, zerei no ponto 2, então meu ponto 2 vai ser Ré. E medi meu ponto 3 aqui, ó. Nesse ponto 3, eu medi uma distância de 14,14 metros e o ângulo entre esses alinhamento 1, 2 e 1, 3 é esse ângulo aqui, ó. 50 graus, 8 minutos e 26 segundos. Só que eu preciso medir, não é só entre o ponto 1, 2 e o ponto 1, 3. Eu também preciso medir, na verdade, o que eu preciso saber é a área total. Então, o que eu fiz? Eu zerei agora no ponto 3, então 3 passa a ser a Ré. E medi no meu ponto 4. E o que eu medi nesse ponto 4? Uma distância de 10 metros
e o ângulo de 45 graus, redondo aqui, ó. 45 graus. Continuando, como eu preciso detalhar toda a minha área, e eu estou trabalhando sempre de 2 em 2 pontos, zerei no ponto 4, que agora é Ré, e medi meu ponto 5. Nesse ponto 5, eu medi de novo a distância de 14,14 metros, e o ângulo agora, entre o alinhamento 1,4 e entre o alinhamento 1,5, é outro ângulo de 45 graus. E agora, zerei no ponto 5 e medi no ponto 6 a distância de 12 metros e o ângulo de 48 graus, 20 minutos e 10 segundos. Mas lembram que eu falei para vocês no gorinha que o meu primeiro ponto ele é o último que eu vou fazer as medidas? Justamente por causa disso aqui agora, ó. Porque agora, para você saber a distância do 1 até o 2, você precisa zerar no ponto 6 e medir o ponto 2. E aí o que eu medi? Eu medi uma distância de 10 metros. Eu até poderia ter medido esse ângulo. Porém, olha a interpretação. Como não está passando a minha área, ela não está fechando aqui, eu não tenho necessidade de apresentar esse ângulo para vocês, nem medir ele. Porque se eu medisse esse ângulo, eu teria que calcular essa área pontilhada aqui também. Como essa área pontilhada não vai entrar no meu cálculo, porque não faz parte da área que eu quero calcular, eu nem dei essa informação para vocês. Deixa eu pôr do mesmo jeito aqui. 10 metros aí, né? Beleza. Como que eu faço agora os cálculos? Eu trabalho bem parecido com triangulação. Você vai trabalhar com diferentes triângulos aqui, que a gente vai chamar de formas diferentes. Então, entre 1 e 2 e 1 e 3, eu vou chamar isso aqui de minha área 1. Entre 1 e 3 e 1 e 4, eu vou chamar isso aqui da minha área 2. Entre 1 e 4 e 1 e 5, eu vou chamar isso aqui da minha área 3. Entre o ponto 1, 5 e 1, 6, eu vou chamar da minha área 4. Então, se eu tenho 4 áreas, se fosse triangulação, vocês tinham que calcular a área de 4 triângulos e somar. A irradiação é o mesmo princípio. Vocês vão ter que calcular a área desses 4 triângulos, vamos chamar de triângulos também, e depois somar. Só que agora, nosso cálculo de área é dado pela área irradiada, é distância horizontal. Aqui não vai caber, vamos pôr embaixo. A área irradiada é distância horizontal de Ré vezes distância horizontal de Vante dividido por 2 e o seno de HI. Olha como que fica fácil na hora que eu tenho um croquis. Inclusive, quando a gente tiver tabela, eu vou recomendar sempre que vocês façam um croquis. Porque com croquis você visualiza, ó. 1, 2 é Ré, 1, 3, Vante. 1, 3 é Ré, 1, 4, Vante. 1, 4 é Ré, 1, 5 é Vante. 1, 5 é Ré e 1,6 é Vante. Trabalhando de 2 em 2 pontos ou de 2 em 2 alinhamentos, a gente não erra. Então vamos pegar primeiro dessa área que a gente está chamando de área 1 aqui, ó. A minha área 1 vai ser distância horizontal de Ré, que vai ser os meus 10 metros, vezes distância horizontal de Vante, que é 14,14. Dividir isso aqui por 2, vezes o seno
do ângulo entre esses pontos. Qual que é o ângulo? Não é 50 graus, 8 minutos e 26 segundos? Então, seno de 50, 8, 26. Eu vou fazer mais essa aqui com vocês na calculadora. O restante eu já vou fazer mais direto pelo nosso tempo, tá? Vamos jogar aqui na calculadora. Só um minutinho. O mouse deu uma travadinha aqui. Pronto. Então, 10 vezes 14,14. 10 vezes 14,14. Eu já vou multiplicar vezes o seno, já para fazer direto, tá? Vezes seno de 50 graus, 8 minutos e 26 segundos. Dividido por 2. 54,27 aí, né? Não sei se alguém fez, mas se fez, confiram para mim se bateu. (54,27 metros quadrados). Só que isso não é minha área total. Na verdade, é a área só desse ponto aqui, ó, entre 1,2 e 1,3. Eu tenho que fazer o mesmo processo para todos os outros. Vamos fazer assim? Eu vou colocar aqui no cantinho a minha área 1, 54,27 metros quadrados, que aí a gente continua nos outros. Alguma dúvida, gente, até aqui? Pode seguir? Tranquilo? Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Vou apagar aqui, então. E agora a gente vai fazer o cálculo da minha segunda área. A área que eu chamei de 2 para vocês está entre o ponto 1,3 e o ponto 1,4. Então, se eu começo no 1,3, o Ré vai ser do 1 até o 3, 14,14. Então, 14,14 vezes o Vante, que vai ser o meu próximo ponto, que é até o ponto 4, que é 10 metros. Vezes 10, dividido por 2, vezes o seno do ângulo entre esses alinhamentos, que é 45 graus. Vezes seno de 45 graus. Ó, pelas minhas contas aqui, 49,99 metros quadrados. Quem está fazendo aí só depois confirma. Fiz, né, direto na calculadora, igual eu mostrei para vocês, e vou colocar aqui do ladinho também. A área 2 é 49,99 metros quadrados. Olha o que está acontecendo na área 3. Agora eu vou começar no ponto 4. Do 1 para o 4 até 1 para o 5. Então eu tenho a Ré como sendo 10 metros, e o Vante 14,14 metros, e o ângulo 45. A área 3 é igual à minha área 2. A única coisa que muda é que na hora que eu vou escrever, se eu for seguir à risca a fórmula, eu vou escrever assim, ó, a área 3, distância de Ré, 10. Distância de Vante, 14,14. Dividido por 2, vezes o seno de 45 graus do mesmo jeito. Como uma é igual à outra, a área 2 e a área 3 é igual, vai dar o mesmo valor, né? Então, poupou a gente aqui de fazer uma continha. 49,99 metros quadrados. E, por fim, a gente tem a última área, que agora começa no 5 e termina no 6. Então, do 1 para o 5 vai ser Ré, 14,14. E do 1 para o 6 vai ser Vante, que é 12 metros. Vamos jogar aqui agora. Então, a área
que a gente chamou de área 4, vai ser de distância de ré, 14,14, não é? Então, 14,14 vezes distância de Vant, 12. Dividido por 2, vezes o seno, que agora o ângulo entre 1,5 e 1,6 é 48 graus, 20 minutos e 10 segundos. 48, 20, 10. Essa aqui eu vou fazer junto com vocês. Eu pensei que eu tinha essa aqui pronta e eu não tenho. Vamos fazer aqui. Ó. 53? Eu não entendi, desculpe. 63? Obrigado. Vamos lá, calculei todos. Tenho aqui agora a minha área, 4, 63,38 metros quadrados. Deixa eu tirar aqui a calculadora. Tenho todas as áreas aqui calculadas. Agora é só fazer a soma de todas elas, que aí eu tenho a minha área total. Eu até passei batido com vocês na primeira parte, quando estava o primeiro quadrinho aqui, mas o que é a outra fórmula que a gente tem? Na verdade, não posso nem chamar isso de fórmula, é até uma dedução. Se você divide a sua área total em várias partes, a área final vai ser a soma de todas essas partes aqui. Então, minha área total é a soma de todas as minhas áreas irradiadas. Então, eu somo área 1, mais área 2, mais área 3, mais área 4. Quanto que vai dar aí? Façam para mim, por favor. (217,63 metros quadrados. Ó. Temos, então, a área total, 217,63 metros quadrados, né? Vou aproveitar esse exemplo aqui já para explicar uma coisa para vocês. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, qual é esta área em litros de terra? Talvez alguns aí que tenham mais convívio já devem ter ouvido o vô, o tio ou alguém próximo falar. Não, minha terra aqui tem 8 alqueiros e 10 litros de terra. Não, aqui tem 2 alqueiros e 5 litros de terra, 20 litros de terra. O que são esses litros de terra, gente? 1 litro, ele equivale a 605 metros quadrados. Então, 1 litro de terra é igual a 605 metros quadrados. Se eu quero converter, por exemplo, uma área de metro quadrado para litros, é só dividir a área total por 605, igual a gente fazia com alqueire, não é? Ou com hectares. Para hectares eu divido a área total por 10.000. Para alqueiro goiano eu divido a área total por 48.400. Para alqueiro paulista, 24.200, não é? É a mesma coisa. Mas supondo que você calculou lá, por exemplo, 1,30 alqueiros goianos. O que você vai ter que passar para litro de terra é só o que está depois da vírgula, é só a casa decimal. Então você tem 1 alqueiro e esse 30 você tem que passar para litros de terra. Né? E aí a gente vai estar vendo nos próximos exemplos como que passa. Mas nesse aqui, se eu quero isso aqui em litros, então área total em litros. É só pegar o 217,63, dividir por 605, que eu tenho 217,63 dividido por 605, 0,36
0,359, 0,36 litros de terra. Não tem nem 1 litro de terra, né? Aquele desenho que eu fiz, né? Então é uma área bem, é um lote praticamente, né? 200 metros quadrados é um lote, não é nem uma área rural aí normalmente, tá? Uma parcela, uma gleba rural. Dúvidas? Aqui? Tranquilo? Alguma pergunta? Sim. Sempre vai ser o inicial. Por exemplo, você começa a medir uma área de 10 pontos pelo ponto 5. O 5 vai ser o Ré, e aí você adota uma sequência. O comum é sempre sentido horário. Então, se o 5 é o seu inicial, em sentido horário, o próximo é o 6. O 6 é o Vante. Pulando do 6 para o 7. O 6 vai ser a Ré, o 7 é o Vante. E assim por diante até voltar no seu ponto 5, tá? Posso apagar aqui, gente? Eu acho que quem tirou print já tirou. Tem alguém que está copiando? Não? Vamos para um segundo exemplo agora. Porque até então, nós já temos o desenho pronto. Mas na prática, você não tem o desenho. A única coisa que você tem são as anotações que você tem lá no campo. E em cima dessa anotação, você vai ter que começar a enxergar qual a área que é, ou pelo menos visualizar como é que é essa área. Mesmo que depois, na hora que você vai colocar lá no programa, com as medidas e com os ângulos, dê diferente, é importante você fazer um croquis para poder te ajudar a interpretar as informações. Então vamos pôr aqui um segundo exemplo. Exemplo 2. Eu tenho uma tabela, que essa tabela de agora em diante vai passar a ser a vida de vocês na topografia. Ré, estação e Vante. Eu vou colocar aqui, resumido, qual é o ângulo horizontal e qual é a distância horizontal. A estação, a gente já sabe que é o ponto em que você está com o equipamento. Eu vou chamar aqui do mesmo jeito que a gente chamou o nosso primeiro exemplo, a estação de AP. Então eu tenho aqui AP 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho da seguinte forma: 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou colocar todos os valores e aí depois eu explico para vocês. O HI, 44 graus e 34 minutos. O segundo, 37 graus e 25 minutos. O terceiro, 46 graus e 8 minutos. 21 graus e 34 minutos. E 30 graus e 19 minutos. As distâncias, 10,24, distância aqui está em metros, né? 12,74, 8,06, 10,30 e 14,66. Como você está em campo, gente, você anota os dados que você tem em campo numa tabela igual essa aqui, ó. Ré, estação e Vante. E aí você anota o ângulo e você anota... Aqui eu já tenho a distância, mas na verdade depois do ângulo você anota fio superior, fio médio, fio inferior e calcula a distância. Mas eu não tenho um desenho aqui para visualizar o que está acontecendo. Então eu tenho que conseguir
pelo menos interpretar um desenho para me ajudar nos meus cálculos. Primeira dica: a estação ela sempre corresponde ao ponto de dentro da área que eu comentei com vocês. Pode ser que a estação ela seja igual a um ponto de ré, ou seja, igual a um ponto de vante. Se for igual, vai acontecer igual o desenho que a gente acabou de ver, em que, a partir de um ponto, você vai ler todos os outros de interesse. Então, né, no desenho do último exemplo, o 1 seria a minha estação. Mas pode acontecer de ser uma outra situação, em que, na verdade, o seu ponto ele está dentro da área. E aí, a partir desse ponto de dentro da área, você faz a leitura de todos os outros pontos que vai delimitar a sua área de interesse. Então, para ficar fácil de vocês criarem um croquis para a gente fazer os cálculos, a quantidade de pontos de estação, ou seja, a quantidade de linhas que tiver na estação, corresponde à quantidade de pontos que vai ter em volta da minha área. Então, eu tenho AP1, AP2, AP3, AP na linha 4 e AP na linha 5. Significa que eu tenho 5 pontos para calcular a minha área. Professor, por que eu não olho então direto no Vant, que está de 1 a 5? Eu numerei para vocês de 1 a 5. Pode ser que vocês numerem os pontos A, B, C, D, F, tanto faz. Eu gosto de numerar em sequência numérica, que fica fácil. Então, em sequência numérica, eu sei também, ó. Se eu tenho Vant 1, eu li os valores no ponto 1. Vant 2, li no ponto 2. Li no ponto 3. Li no ponto 4 e li no ponto 5. Então, se eu tenho 5 pontos, gente, eu vou fazer um desenho com 5 pontos, mesmo que eu não sei qual é a área dele. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Nosso espacinho é bem pequenininho, acho que não vai ficar igual os outros bem grande, mas dá para a gente já entender. Ó. Professor, como é que você sabe que essa área que você mediu é dessa forma? Eu não sei. Eu estou criando qualquer 5 pontos e estou ligando eles aqui. E aí eu vou chamar eles do jeito que eu quiser. O que eu quiser chamar de 1 aqui, eu posso. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não importa qual ponto aqui no desenho vocês vão chamar de 1, porque isso aqui é só para ajudar a gente a interpretar as informações que são dadas ali, tá? Agora, depois que eu marquei os 5 pontos que delimitam a minha área, eu tenho que marcar meu ponto de estação. Meu ponto de estação vai estar sempre dentro da minha área. Então tá aqui, ó, ponto AP. Se eu tenho agora um ponto dentro da área, eu tenho que começar a fazer a leitura do meu desenho. Olha a sequência, gente. Na primeira linha, ó, nós estamos aqui nessa primeira linha agora, ó. Na primeira linha, a ré é o ponto 5. Significa que eu comecei apontando o equipamento para o ponto 5, só que eu não medi nada nele. Eu zerei o ponto 5 e eu medi no ponto 1. O que eu medi no ponto 1, gente? Esse ângulo, ó, 44 graus e 34 minutos. O que mais que eu li no ponto 1, além do ângulo? Eu li a distância 10,24. Então, 10,24. Terminei de ler a primeira linha da tabela. Na segunda linha, olha o que está acontecendo. Agora a minha ré é o ponto 1. Então, o que eu fiz? Zerei o equipamento no ponto 1 e medi o equipamento no meu ponto
2. O que eu medi? O ângulo 37 graus e 25 minutos e a distância 12,74 metros. E isso por diante em todos, olha lá. Zerei no ponto 2 e medi o ponto 3. O que eu medi no ponto 3? O ângulo 46 graus e 8 minutos e a distância 8,06 metros. E vou seguindo até voltar lá no meu último ponto. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo fazer uma coisa com vocês para ficar melhor de enxergar, porque o desenhozinho ele ficou bem pequeno. Eu vou tentar, deixa eu ver o que vai ajudar aqui para não apagar. Já sei, vou pegar uma folha aqui, só um minuto. E vamos fazer esse desenho bem grande agora, para que vocês enxerguem detalhado o que a gente está fazendo. Vamos chegar aqui para o lado. E vamos pegar a caneta aqui agora, só um minutinho. Então, o que eu falei para vocês em relação aos pontos? Primeiro, identifica a quantidade de pontos, né? Eu tenho 5 linhas na tabela, eu tenho 5 pontos. Então, faço esses pontos do jeito que eu achar mais fácil. Vou pôr aqui, ó. Ponto 1. Aqui, ponto 2. Aqui, meu ponto 3. Fiz um desenho totalmente diferente agora, não é? Porque não importa o desenho. Porque o desenho é só para a gente conseguir interpretar a tabela. Aqui o ponto 5. Lembrando que eu calculo sempre a área entre esses pontos aqui. Só que para calcular essa área, eu precisei fazer o seguinte. Eu coloquei um ponto, marquei um piquete dentro dessa área e montei o equipamento dentro desse ponto, que agora eu estou chamando de AP. Olha a sequência da tabela. Primeira linha. Ré é o ponto 5. E a Ré, eu nunca vou medir nada na Ré. Eu vou só zerar o equipamento. Quando nós voltarmos à prática, isso vai ficar bem claro. Mas é importante seguir essa sequência. Ó. Apontei o equipamento para o ponto 5, zerei o equipamento. Girei o equipamento até o ponto 1. Quando eu falo girei o equipamento, eu girei a luneta, tá? E entre o ponto 5 e o ponto 1, olha lá, AP Vante 1. O que eu medi? Esse ângulo, que é 44 graus e 34 minutos, e eu li agora essa distância até o ponto 1, que é 10,24 metros. Só que eu não parei aqui. Na verdade, eu tenho 5 linhas na tabela e eu estou só na primeira. Na segunda linha, olha o que está acontecendo. Eu agora apontei o equipamento para o ponto 1, zerei o equipamento no ponto 1 e girei até o ponto 2. Lá no ponto 2, o que eu medi agora no ponto 2? Esse ângulo, que é 37 graus e 25 minutos, e essa distância, que é 12,74 metros. Todo mundo está conseguindo enxergar, gente? No papel, como a caneta é mais fininha, não fica mais claro, tá? Ó, seguindo a tabela. Estou na linha 3 já, né? Então, nessa terceira linha, zerei no ponto 2 e medi o 3. Então, eu estou aqui, ó, entre o 2 e o 3. Eu medi agora esse ângulo, que é o ângulo da linha 3, 46 graus e 8 minutos. E essa distância, 8,06.
metros. Pulei de novo para a próxima linha, linha 4. Zerei no ponto 3, medi o ponto 4. O que eu medi? O ângulo de novo, 21 graus e 34 minutos, né? Ó, o ângulo aqui no ponto 4. E a distância, vou pôr viradinho aqui, 10,30 metros. E por fim, eu zerei no ponto 4 e até que enfim medi o bendito ponto 5, que é o ponto que eu comecei de ré. Só que o que eu começo, na verdade, é o último ponto que eu faço leitura. E qual leitura que eu fiz no ponto 5? O ângulo de 30 graus e 19 minutos e a distância de 14,66 metros. E aí agora nós temos, olha lá, todos os ângulos, deixa eu pegar aqui, ó, os ângulos entre todos os alinhamentos e tenho todas as distâncias, né? Tenho também as distâncias entre todos os alinhamentos, né? Grifado de vermelho agora, ó. O que eu tenho agora? Eu posso escolher qualquer um para começar, mas eu vou começar aqui do 5 porque era o que eu comecei na tabela. Entre o 5 e 1, tem a minha área 1. Entre 1, 2 e o AP, tenho a minha área 2. Entre o 2, 3 e o aparelho, eu tenho a área 3. Entre o 3, 4 e o aparelho, eu tenho a área 4. Entre o 4, 5 e o aparelho, eu tenho a minha área 5 aí. Se você consegue, gente, se vocês conseguem aí interpretar a tabela, vocês conseguem fazer um croquis, deixa eu chegar mais perto para todo mundo visualizar, igual esse aqui, ó. E aí com esse croquis, você consegue agora fazer todos os cálculos, igual nós já fizemos os anteriores. Mas por que eu frisei tanto essa tabela? Porque a maior parte dos exercícios para vocês vão vir na forma de tabelas. A gente tem que conseguir ler as tabelas de topografia, porque elas estão me dizendo isso aqui. Agora, se eu tenho isso aqui pronto, agora é só aplicar a fórmula igual a gente já aprendeu, né? Calcular área irradiada 1, área irradiada 2, área irradiada 3, 4 e 5, né? Essa área que vocês estão vendo aqui corresponde a essa tabela. Então, quando você está no campo, você tem que não só ler, fazer as leituras, e sim fazer as leituras e um croquisinho igual esse aqui. Agora eu vou apagar a tabela e vamos fazer essa continha aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Alguém não entendeu, gente, como que eu fiz aqui a leitura? Tá? Como eu estou gravando, qualquer coisa depois, vocês confiram e tirem dúvidas, tá? Ou agora também, se tiverem dúvidas, aproveitem. Vou tentar fazer o mais próximo possível do que a gente fez no papel. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou chegar aqui, voltar aqui. Tenho aqui meu aparelho. Como eu já expliquei, eu vou fazer mais rapidinho aqui, tá? Mas lembrando que isso aqui é da tabela que vocês viram aí no que eu apaguei anteriormente. Então, daqui para cá, do 1 para o 5, 14,66. Daqui para cá, 10,24. 12,74. 8,06 e vou colocar aqui
10,30. Para não ocupar muito espaço e não ficar muito poluído, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou chamar de H1, aqui eu vou chamar de H2, aqui eu vou chamar de H3, H4 e H5. Porque eu vou colocar esses valores aqui para vocês, ó. H1, ele é 44 graus e 34 minutos. O H2, ele é 37 graus e 25 minutos. O H3, 46 graus e 8 minutos. O H4, 21 graus e 34 minutos. E o H5, 30 graus e 19 minutos. O que nós estudamos aqui, gente? Deixa eu tirar essa coisa daqui. Nós estudamos que a área irradiada é distância de Ré vezes distância de Vant dividido por 2 vezes o seno de HI. Se eu comecei no nosso exemplo pelo ponto 5, meu ponto 5 ele vai ser minha primeira ré. Então, distância de ré, 14,66. Distância de Vant, 10,24. Qual que é o seno de HI? Não é o H1? Seno de 44 graus e 34 minutos. Vamos colocar... Vou tentar pôr aqui embaixo. Ó. A área aqui 1, né? Vou chamar aqui então de 1, 2, 3, 4 e 5. Então tenho as 5 áreas que eu vou ter que calcular todas elas, tá bom? Área 1. Distância de Ré. O que é a minha distância de Ré? É a distância do meu ponto inicial, que é 14,66. 14,66. Distância de Vant, 10,24. Isso aqui vai estar dividido por 2. Vou fazer assim. Vamos pôr menor. 14,66 vezes 10,24. O resultado dividido por 2 vezes o seno. O HI é o ângulo que eu medi lá no Vant, que é o H1, 44 graus e 34 minutos. Graus é 34 minutos. Vamos fazer essa na calculadora? Vou fazer aqui com vocês. E o restante a gente só confere os resultados. Olha lá. 14,66 vezes 10,24 vezes seno de 44 graus e 34 minutos dividido por 2. Fiz direto, né, igual eu já mostrei para vocês, mas a gente viu que tem outras formas também. 52,67. Então vou colocar aqui, ó. 52,67 metros quadrados. Vamos pôr aqui também. Aqui, área 1, 52,67, né? E depois a gente só confere, ó. Fiz uma colinha aqui no cantinho para a gente não perder. Fiz essa área que eu chamo de 1, eu parto para o próximo ponto, ó. Sempre vocês vão estar trabalhando
no mesmo sentido de 2 em 2 pontos. Então, se eu comecei no 5, próximo 1. Então, entre 5 e 1, área 1. Entre 1 e 2, área 2. Aí, nessa área 2, a gente repete o mesmo processo de novo. Distância de Ré, 10,24. Distância de Vante, 12,74. Seno do HI, 37,25. Né? Tudo isso dividido por 2. Vamos jogar aqui. A gente já está em cima da hora. Então, a área 2 vai ser 10,24 vezes 12,74 dividido por 2 vezes o seno de H2, que é seno de 37 graus e 25 minutos. Se eu fiz minha conta certa aqui, vai me dar uma área de 39,63 metros quadrados. E aí eu vou colocar aqui A2, 39,63. Tem que fazer para o 3, para o 4 e para o 5. Eu vou deixar vocês fazerem depois para vocês exercitarem, mas eu vou colocar a resposta aqui, ó. Entre o 2 e o 3, 12,74, 8,06 e seno de H3, né? Vai me dar uma área 3 igual a 37,02. Entre o 3 e o 4, vai me dar uma área de 15,26. Isso, 0,26. E a minha última área, que é a área 5, que é entre o ponto 4 e entre o ponto 5, vai me dar uma área de 38,11. Como que é a área total? A área total não é a soma das áreas irradiadas? Se eu somar todos esses valores aqui agora, vai me dar uma área de 182, vou mais para cá, 182,69 metros quadrados. Então, minha área total, não precisa nem reescrever, né? Mas 182,69 metros quadrados aí, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ok? Não? Alguém tá aí? Com relação à tabela, alguma coisa? Eu vou passar o último exemplo aqui, mas na verdade eu vou deixar esse para vocês fazerem, porque não vai dar tempo. Eu vou só explicar, né, para vocês, e aí depois vocês vão tentar montar um croquis bem parecido com esse que eu montei aqui, né, em cima da tabela, para depois calcular a área total aí, tá? Com a área em hectares.
Então, tabelinha de novo. Ré. Estação. Vante. Aí eu tenho agora o HI. Esse exercício ele não seria pós-aula. Eu pensei que eu ia conseguir fazer ele com vocês. Mas eu posto para vocês lá no grupo ou no Ava também, para vocês depois acompanharem e tentarem resolver, tá? Fio superior, fio médio, fio inferior. Então a tabela cresceu, né? Tem aqui, ó, ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Estação vai ser meu ponto 6. Aí eu tenho 2, 3, 4, 5 e 1. O ângulo horizontal, 105 graus, 10 minutos e 21 segundos, 91, 21, 22, 165, 33, 07, 125, 01, 02 e o último 52, 54, 08. O Nadir, 90, 270, 78, 15, 20, 125, 33, 09 e 45, 0, 58. Três 73, 2,52, 3,61, 4,05 e 4,88. 2,37, 1,38, 2,22, 2,53, 2,82. 0,25, 0,83, 1,01, 0,77. Gente, primeira grande diferença aqui, né? Eu tenho o meu ângulo horizontal, ângulo horizontal, e eu tenho também o meu ângulo vertical agora. Vou abreviar aqui, tá? Pelo nosso espaço. Cuidado para vocês não confundirem pelo seguinte fato. O ângulo horizontal é o que a gente joga na fórmula. A área irradiada é distância de ré vezes distância de vante dividido
por 2 vezes o seno de HI. Então, esses ângulos aqui, ó, eles vão vir para cá. E esse ângulo vertical, professor? Nesse caso, eu não tenho as distâncias. Então, antes de fazer qualquer coisa da irradiação, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é encontrar as distâncias. Então, depois que eu encontro a distância, aí sim, eu consigo aplicar a irradiação. Então, quer ver? Deixa eu pegar a folhazinha aqui de novo para ajudar a gente. Agora eu acho que eu vou tentar escrever com a canetão aqui mesmo. Pensem o seguinte, gente, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 estações, então eu tenho 5 pontos. Posso olhar a sequência numérica, né? Se tiver de 1 a 5 também eu posso. Mas para não ter erro, é só contar a quantidade de linhas que tem a tabela que você tem a quantidade de pontos. Então nós temos de novo um desenho com 5 pontos. Passo 1, 2, 3, 4, 5. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Pegou outra caneta. Além dos 5 pontos que representam os pontos que eu preciso medir, eu tenho a estação, que representa o ponto que está dentro da minha área. Então, ó, vou ligar aqui, né, os 5 pontos. E dentro dessa área eu tenho um ponto que agora eu chamo de ponto 6. Para vocês entenderem, a primeira linha da tabela eu estou falando que a ré é a 1. Então, ó, zerei no ponto 1 e medi no ponto 2. O que eu medi no ponto 2? O ângulo horizontal. Então, daqui para cá, ó, entre 1 e 2, o que eu tenho é esse ângulo aqui, ó, 105 graus, 10, 21. Então, vamos pôr aqui. 105, 10, 21. Só que eu tenho que achar essa distância, porque eu ainda não tenho essa distância. Então, qual que é a distância do meu ponto 2? Esqueçam daqui para trás, ó, e olhem só daqui para frente a tabela. Se você tem um ângulo vertical, tem fio superior, fio médio, fio inferior, nós já aprendemos a calcular a distância. E eu estou calculando a distância de qual ponto, né? A distância do ponto 2, sempre eu calculo, né? Vou estar sempre medindo o vante. Então agora sim, eu vou calcular a distância do ponto 2, a distância do ponto 3, a distância do ponto 4, a distância do ponto 5 e a distância do ponto 1. E aí, depois que você calculou a distância, recomendo que vocês façam o quê? Reescrevam a tabela sem esses valores aqui para não confundir vocês e façam um desenho, né? Essa distância eu sei porque eu já tenho aqui, ó. Vai me dar 273. Mas agora vocês precisam calcular a distância 3, distância 4, distância 5 e distância 1. Para depois fazer a leitura e interpretação da tabela, tá? Como que eu vou fazer com vocês, gente? Isso aqui vai ficar como um desafio, tá? Então olha o que nós temos. De uma área total de 10,41 hectares, como que eu passo isso aqui para litros? Lembrem dessa regrinha aqui, ó. 1 litro é 605 metros quadrados. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Um alqueiro goiano é 48.400. E um alqueiro paulista é o que a gente mais trabalha, 24.200, né? O alqueiro goiano é o que a gente trabalha aqui.
mas trabalha muito com alqueiro paulista aí também. Gente, para transformar para litros, vocês vão ter que pegar só a parte decimal. Então, vou pegar só essa parte aqui, ó, e transformar isso aí para litro de terra. Se eu pego só esse vírgula 41, eu posso escrever essa parte dessa forma aqui, ó, 0,41 hectare. Porque esse 0,41 hectare mais 10 hectare, que é a parte que está antes da vírgula, vai me dar o 10,41. Então, eu só reescrevi tirando o número depois da vírgula separado. Agora eu tenho que pegar esse 0,41 e transformar para metro quadrado, porque está em hectare. Então aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, rapidinho. Tranquilo, Douglas, aqui eu sei que eu já estou estourado, tá? Ó, se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 0,41 hectare vai ser quanto? Vou pegar, né, 0,41 vezes 10.000 na calculadora, vai me dar, resolvendo a regrinha de 3, 4.100 metros quadrados. Esse valor em metro quadrado é só dividir por 605, que é a quantidade de litros. Então, 4.100 dividido por 605 vai ser 6,776. Então, vou arredondar para 6,8. Essa área, gente, de 10,41, você pode escrever ela assim, ó, 10 hectares e 6,8 litros de terra, ou só 6,8 litros. Ou 7, se quiser arredondar, né? É só pegar a parte decimal, voltar para o metro quadrado e dividir por 605, tá bom? Então, olha o que nós temos. De uma área total de 10,41 hectares, como que eu passo isso aqui para litros? Lembrem dessa regrinha aqui, ó. Um litro é 605 metros quadrados. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Um alqueiro goiano é 48.400. E um alqueiro paulista é o que a gente mais trabalha, 24.200, né? O alqueiro goiano é o que a gente trabalha aqui, mas trabalha muito com o alqueiro paulista aí também. Gente, para transformar para litros, vocês vão ter que pegar só a parte decimal. Então, vou pegar só essa parte aqui, ó, e transformar isso aí para litro de terra. Se eu pego só esse vírgula 41, eu posso escrever essa parte dessa forma aqui, ó, 0,41 hectare. Porque esse 0,41 hectare mais 10 hectare, que é a parte que está antes da vírgula, vai me dar o 10,41. Então, eu só reescrevi tirando o número depois da vírgula separado. Agora eu tenho que pegar esse 0,41 e transformar para metro quadrado, porque está em hectare. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, rapidinho. Tranquilo, Douglas, aqui eu sei que eu já estou estourado, tá? Ó, se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 0,41 hectare vai ser quanto? Vou pegar, né, 0,41 vezes 10.000 na calculadora, vai me dar, resolvendo a regrinha de 3, 4.100 metros quadrados. Esse valor em metro quadrado é só dividir por 605, que é a quantidade de litros. Então, 4.100 dividido por 605
vai ser 6,776. Então vou arredondar para 6,8. Essa área, gente, de 10,41, você pode escrever ela assim, ó. 10 hectares e 6,8 litros de terra, ou só 6,8 litros. Ou 7, se quiser arredondar, né?